Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Osés. Então hoje vamos dar início ao curso. O nome desse curso será Aprovado como Obreiro. Nós estaremos baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o versículo base do nosso curso. Esse curso eu quero deixar ele bem prático para que nós possamos aplicar na igreja, tá? Nesse curso nós vamos abordar como nós devemos nos comportar, seja na igreja, seja na sociedade, seja no meio da sua família. Nós devemos ser um referencial e um diferencial em todos os lugares que nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja em qualquer ambiente, nós devemos, como cristãos, ser um diferencial. Nós vamos na palavra de Deus e vamos tirar lições preciosas para que nós possamos nos desenvolver diante da igreja, como obreiros que fomos chamados por Deus. Porque um obreiro tem que ser uma pessoa habilitada a fazer a obra de Deus. Então, a preparação é algo que tem que acontecer diariamente na nossa vida. O curso terá 5 aulas. O primeiro tema que eu quero abordar é proatividade e reatividade. Pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito. Uma pessoa reativa precisa de ordem para fazer. Precisa ser mandada para executar atividades em seu trabalho, onde quer que esteja. Espera sempre por terceiro. Vamos abordar primeiro a pessoa reativa. Essa pessoa é aquela que precisa sempre de um comando para executar alguma função. Uma pessoa reativa, se ela vê uma situação acontecendo, ela precisa que o seu líder fale para ela, para ir lá resolver a situação. Obreiros reativos geralmente precisam que o pastor o direcione para alguma atividade. Ele nunca tem autonomia dos seus atos. Mesmo em questões simples e de baixa relevância, precisa ser mandado. Algo que nós devemos aprender como obreiros da casa do Senhor é que nós somos ajudadores, cooperadores do pastor. Então nós sempre temos que estar auxiliando em tudo. Então nós devemos ter a habilidade de não esperar que o pastor mande que a gente faça. Um bom exemplo é que nós precisamos sempre de uma escala para fazer algo. Não sou contra a escala é bom, tá? Mas nós sempre precisamos, por exemplo, a pessoa entra no banheiro da igreja e o banheiro da igreja está sujo, mas hoje não é o dia dela limpar. Então, ela vai esperar para que outra pessoa limpe, por quê? Porque ela é uma pessoa reativa. A não ser que o pastor peça para ela, aí sim ela vai limpar. O reativo é aquele que precisa sempre de um comando para realizar as suas funções da igreja. Vamos falar agora das pessoas proativas. Pessoas proativas influenciam o seu meio, garante a harmonia do seu ambiente, direcionam boas energias, iluminam tudo e todos ao seu redor e nunca se sentem vítimas da circunstância. Isso é um ponto interessante porque uma pessoa que é reativa, ela sempre está, mas eu isso, mas eu aquilo. E uma pessoa proativa, ela não pensa assim. Uma pessoa proativa faz as coisas acontecerem em sua vida. Uma pessoa proativa, ela tem comportamento de antecipação de responsabilidade pelas próprias escolhas e ações frente às situações impostas pelo meio. Então, quer dizer, o ambiente que essa pessoa está, ela transforma pela sua proatividade. Obreiros proativos fazem além do que lhe é pedido. Chegam antes na igreja para ver se está tudo em ordem com a casa de Deus. Limpam sem esperar que lhe peçam.
estão sempre dispostos a ajudar a sua liderança. O seu trabalho é sempre feito com muita excelência. Vamos a um exemplo de um proativo. Estão sempre dispostos a fazerem, não precisam de ordem para realizarem tarefas simples. Essas pessoas são visionárias dentro da igreja. Pensam lá na frente como será a igreja em curto, médio e longo prazo, com uma expectativa sadia no seu coração. Percebe que o proativo, ele sempre tem otimismo. Ele sempre vê as coisas acontecerem antes de acontecerem. Vamos ver pessoas proativas e pessoas reativas na palavra de Deus. A questão dos 10 espias em Canaã, quando eles foram espiar a terra, falaram até que a terra tinha os seus frutos que Deus tinha falado que tinha. Mas infelizmente, essas pessoas elas eram reativas. Elas olhavam mais para o problema da terra do que para a solução da terra. E o que aconteceu? De uma caminhada, de acordo com os teólogos, de 3 meses, eles ficaram 40 anos no deserto. A gente pode ver a proatividade de Josué e Caleb. Eles disseram, não vai acontecer nada. Deus é conosco. Porque o proativo, ele tem otimismo. Ele sabe que as coisas vão acontecer. Ele sabe que Deus é com ele. Deus é com a igreja. Então sejamos como Josué e Caleb. Sejamos proativos. Não vamos ver só as dificuldades desse mundo. Sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Seja proativo. Podemos ver nesse texto pessoas altamente reativas, que tiveram a grande oportunidade de transformarem as suas histórias, porém preferiram ficar atrás da capa da desculpa. Mas por causa disso não dá, mas por causa daquilo não dá, mas por causa daquilo outro também não dá. Esse tipo de pessoa, a não ser que passem por uma transformação mental profunda, não chegarão em lugar nenhum em suas vidas. Serão sempre sobreviventes na terra. Então, devemos aprender que uma pessoa que é reativa, ela sobrevive. Porque ela vive reclamando, ela vive achando os problemas. Mas uma pessoa proativa, ela acha sempre as soluções do problema. Nós, obreiros da casa do Senhor, devemos ser proativos. Devemos viver o novo de Deus todos os dias. Problemas todas as instituições têm, mas nós devemos viver o sobrenatural de Deus. Olha um exemplo de uma pessoa proativa. José, ele estava na prisão. Faraó teve os sonhos, como vocês já sabem. José foi chamado. José está diante de Faraó. A verdade é que se José não estivesse ali, Faraó não tinha solução para o seu problema. Mas vemos que quando José chegou diante de Faraó e Faraó perguntou para ele, José automaticamente, através da revelação de Deus, falou todo o sonho de Faraó. Só que José, como ele sabia que era a grande oportunidade dele, ele não deixou barato, ele não foi reativo. Ah, Faraó, infelizmente o Egito vai morrer, porque Deus me revelou. Deus me revelou que aqui no Egito vai todo mundo morrer, porque vai ter uma grande fome de 7 anos, vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos. Ele não focou nos 7 anos da fome. Ele focou nos 7 anos da fartura. E ele deu algo para Faraó que foi sensacional. Ele, além de revelar o sonho, como proativo que era, ele também deu a solução do problema de Faraó. José não perdeu a oportunidade de dar a grande solução. Queridos, isso eu estou falando até para você exercer a proatividade no seu trabalho. Crie no seu trabalho. Faça diferença lá no seu trabalho. Faça diferença lá no seu colégio, na faculdade, na escola.
Faça a diferença, porque as pessoas esperam proatividade e não reatividade. Não reclame da situação. Veja as oportunidades nos dias ruins. Proativo vê as oportunidades no dia ruim. Neste texto, vemos José dando uma lição de proatividade na revelação que Deus lhe deu. Ele trouxe um grande problema para Faraó. Porém, José, como em tudo o que fazia era com qualidade, ele não poderia desperdiçar essa oportunidade que Deus lhe tinha dado. José usou a antivisão, que é um conceito que está sendo difundido hoje em dia e que significa antecipar acontecimentos futuros. Essa antivisão é um conceito que está sendo difundido, é aquela pessoa que antevê os problemas acontecerem. Ele vê que um problema está acontecendo. Dentro da igreja tem um irmão que está trazendo problemas para a igreja. Antes de acontecer um grande problema, ele vai lá e conversa com o irmão. Ele vai lá e tenta resolver o problema com o irmão. Ele não vai lá e não leva para o pastor. Ele resolve o problema para o pastor. O proativo é diferente. O proativo faz as coisas acontecerem na igreja. José trouxe um grande problema para Faraó, porém, juntamente com o problema, trouxe a solução do problema. Isso é algo que nós devemos fazer. Nós muitas vezes, pastor, isso, aquilo, não. Nós, como os obreiros da casa do Senhor, nós devemos trazer o problema para o pastor, mas já com a solução do problema. Traga sempre o problema, mas já traga a solução do problema, porque você é um líder da igreja do Senhor. Você é um obreiro da casa do Senhor. Você é aquele que foi chamado para ajudar o pastor. Deixe o seu pastor livre para ele estudar a palavra do Senhor, para ele estar ministrando a palavra do Senhor. Faça isso e você vai ver como a igreja vai ser transformada pelo poder de Deus. Porque Deus chama homens e mulheres proativos para fazerem a obra do Senhor. Agora nós vamos ver um vídeo onde José se encontra com o Faraó. Vamos ver o exemplo da proatividade de José. Veja esse vídeo. Tive 2 sonhos, mas não há quem os interprete. Ouvi dizer que você seria capaz de interpretá-los. Não eu. Isso não está em mim. É Deus que dará uma resposta favorável ao soberano. No meu primeiro sonho, eu estava de pé nas margens do rio Nilo, e eis que emergem das águas 7 vacas gordas e robustas. Logo depois, no mesmo lugar, surgiram mais 7 vacas. Só que dessa vez elas são magras e feias. Nunca vi nada tão repugnante em toda a terra do Egito. As 7 vacas esqueléticas devoraram as 7 vacas gordas. Essas foram para suas barrigas, mas não se podia dizer que elas estavam lá. Porque as 7 vacas magras continuavam tão feias e magras quanto antes. Logo depois acordei. No segundo sonho, eis que no mesmo pé nascem 7 espigas, cheias e bonitas. Logo depois, do mesmo pé, surgem mais 7 espigas. Só que dessa vez, secas, murchas e queimadas pelo vento do Oriente. Então, as 7 espigas murchas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos adivinhos. Mas não houve um que pudesse me dizer o sentido. Agora me diga, Edrei, você pode ou não revelar o que os meus sonhos querem dizer? Sim, senhor. Posso interpretar seus sonhos. Então me diga, o que eles significam? O sonho do rei é um só.
Deus revelou ao soberano o que há de fazer. As 7 vacas boas representam 7 anos de prosperidade, assim como as 7 espigas formosas. Da mesma forma, as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. Não é possível. 7 anos de fome. Deus mostrou ao soberano que nos próximos 7 anos haverá grande fartura para todo o Egito. Mas depois disso, virão 7 anos de muita fome. E toda essa abundância será esquecida. Ninguém poderá dizer que houve fartura algum dia, de tão grave e devastadora a fome que virá. Silêncio! Continue, José. O fato do soberano ter tido o mesmo sonho 2 vezes demonstra que Deus determinou tais coisas para acontecerem em breve. 7 anos de seca. É muito tempo de privação. Será uma catástrofe. Não se o rei se preparar para os tempos difíceis. E como posso fazer isso, José? O rei deve escolher um homem sábio e ajuizado e colocá-lo como responsável por toda a terra do Egito. Coloque também administradores para recolher a 5ª parte dos frutos da terra durante os 7 anos de prosperidade. Juntem toda a colheita desses anos bons e guardem o trigo debaixo do poder do soberano. Esse será o mantimento que vai abastecer as cidades nos 7 anos de fome. Assim, o Egito não irá perecer. Acharíamos, porventura, outro homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Seu Deus te fez saber todas essas coisas. Não há ninguém com tanto discernimento e tão sábio como você, rapaz. A partir de agora, entrego a administração de minha casa em tuas mãos. As tuas palavras obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono serei maior que você. Sensacional esse vídeo, hein? Eu achei tremendo essa passagem da Bíblia onde José ele dá essa revelação para Faraó e acontece algo sensacional. Eu sei que é uma interpretação que eles estão fazendo, mas pode ser que tenha sido assim. Pode ser que realmente José chegou assim diante de Faraó. E houve um espanto geral, porque Deus dá a revelação para José. E José, na sua proatividade, ele faz a diferença para o Egito. Como eu falei, o Egito ia padecer como toda a terra daquela região. Mas Deus botou José lá. E José usou a sua proatividade para que as coisas acontecessem em sua vida. Faça isso. Podemos concluir que Deus nos chama para sermos proativos em sua obra. Sermos um braço forte para a nossa liderança. Ao contrário de trazermos problemas, sermos os produtores de soluções. Dar ideias, sermos obreiros aprovados pela nossa liderança. Queridos, seja um obreiro aprovado, seja proativo nas suas palavras, nas suas atitudes, porque Deus vai fazer uma transformação não somente na igreja, mas também em sua vida. Esqueça problemas, veja sempre a solução do problema. Deus abençoe.